Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um react da coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira. Ontem à noite, lá na Arena Barueri, na aprazível Arena Barueri, o Palmeiras foi derrotado pelo Internacional pelo placar mínimo, Palmeiras 0, Inter 1, uma partida muito ruim do Palmeiras. Vamos ver o que o professor Abel tem a dizer a respeito da partida, das causas do mau resultado e das eventuais lições que podem ter sido tiradas da, da derrota de ontem. E vamos lembrar que não foi só os jogadores que tiveram noites pouco inspiradas. O próprio treinador, pelo menos na nossa visão aqui, foi muito mal ontem. Vamos ver se ele faz uma autocrítica. Tem que ver que é logo depois do jogo, né? Às vezes não deu tempo de fazer essa autocrítica. Mas que ele foi mal ontem, ele foi. Mas vamos lá. Solta aí, meu. Pode começar. Boa noite, Abel. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Na partida contra o Vitória, na última rodada, o Palmeiras conseguiu rodar o elenco, conseguiu sair com os 3 pontos e ao final você comentou o quanto a arbitragem que deixa o jogo seguir foi importante, foi interessante para o Palmeiras. E hoje o Palmeiras foi com força máxima, não conseguiu o resultado que gostaria A e gente. jogou um segundo tempo em que a bola praticamente não rolou. Eu queria que você comentasse o quanto isso afeta, né, o jogo do Palmeiras e se houve alguma questão mental que você acha que pode ter atrapalhado, né, para os jogadores, né, a sequência de decisões, sequência de grandes jogos. Obrigado. Sim, jogámos com um adversário forte que, por exemplo, não disputou a final do estadual, fresca, uma equipa fresca, que se preparou muito bem para este jogo, com menos 2 ou 3 jogos do que o Palmeiras. E sim, eu acho que, assim, resumindo muito rapidamente o jogo, eu diria que na primeira parte o Inter aproveitou bem os nossos erros, e eles são claros, e acho que na segunda parte nós não fomos efetivos nas oportunidades que nós criamos. 68-32 posse de bola, 18 finalizações contra 5. Acho que merecia, pelo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais. E se o jogo está parado ou não, não é uma decisão minha. O que vos posso dizer é que hoje jogou Palmeiras e Inter, e o que eu vos posso dizer é que eu gostava de ver nestes jogos os melhores árbitros. Ele fez uma crítica, então, nesse finalzinho, né? À escala de arbitragem. Não gostou da escala do Lucas. É um árbitro novo, desculpa, eu não lembro o nome dele ainda. Mas com T, sobrenome dele. Que foi mal. Que foi mal ontem. Durante a transmissão a gente pontuou que houve vários lances interpretativos e na maioria dos lances interpretativos ele sempre foi a favor do Internacional, então talvez a pressão do presidente do Inter tenha dado resultado. Então, mais um sinal de fraqueza nossa nos bastidores. Com relação ao Inter picotar o jogo, quando o Palmeiras está ganhando também faz isso, né? Domingo mesmo, contra o Vitória, o Palmeiras fez isso. Então, isso é do jogo, né? Então, cabe ao árbitro, um bom árbitro, um árbitro experiente, consegue minimizar o efeito disso. Ele pontua muito bem a questão da sequência. O Palmeiras, com o calendário mais apertado que o do Inter, porque teve que fazer as finais do estadual. Tudo bem que já faz um certo tempo, mas a sequência ela deixa acúmulos, né, de desgaste. E o Inter meio que zerou isso. O Palmeiras não teve essa chance. Ontem talvez fosse um jogo para o Palmeiras poupar alguns atletas visando Flamengo e São Paulo. O Abel preferiu ir com força máxima e talvez não tenha sido uma boa escolha, mas é fácil falar depois. Só que eu acho que as mexidas não foram boas, né? A dinâmica das alterações ali do Abel que deixaram realmente a desejar. Vamos ver se ele vai abordar isso mais à frente. Boa noite, Abel. Tudo bom aqui? Pedro Ah, só Campos. uma coisa, a questão mental, né? Que
que o João perguntou, eu acho que foi um dos fatores mais importantes para o jogo de ontem. Então, o desgaste, não só físico, mas mental. E o Abel não se aprofundou muito nisso, né? Eu gostaria que ele tivesse gostava que ele tivesse falado mais sobre isso. Da Avável Brasil, a segunda derrota do Palmeiras no ano, a primeira em casa. Qual que você acha que é a grande lição que o Palmeiras pode levar dessa partida Vamos de lá. hoje? E também, ainda perguntando para você sobre o Rômulo, que fez a estreia dele hoje pelo Palmeiras, mas vive o primeiro momento dele, de fato, na carreira, num clube da elite do futebol mundial. Como é que vem sendo esse dia a dia do Rômulo dentro do Palmeiras? Ele vem se mostrando à vontade para executar o que ele mostrou no Novo Horizontino? Obrigado. Olha, falando do Rómulo, temos que ir com calma, acho que entrou bem, teve uma oportunidade no remate exterior, que nós sabíamos que ele tem essa característica, com 10 jogadores, acho que vocês deu para ver isso, na segunda parte o adversário defendeu-se muito bem, acho que tirando o Borré, os outros jogadores todos estiveram dentro da área, havia alturas que 10 jogadores dentro da área, a menos o Borré, defenderam-se muito bem, como disse, e com muita gente, meteu inclusive nos últimos 10, 15 minutos mais um zagueiro. Mesmo assim nós tivemos as nossas oportunidades, o Hendrick, por exemplo, pelo menos tivemos duas na cara do guarda-redes do goleiro adversário, uma na primeira parte na cara, uma na primeira parte Do Veiga. o Veiga, outra na segunda o Hendrick. Não vou falar dos remates exteriores, como disse, foram 18 contra 5. E como te disse, eu acho que fica aqui acima de tudo, nós não fomos tão criativos na primeira parte, como tinha dito a ti ou a vocês, o esforço que fizemos no último jogo se ia pagar caro, e claro, precisávamos de mais energia dos nossos torcedores, não estamos a jogar em nossa casa, não é o motivo, mas não é igual quando temos o estádio com 40 mil ou quando temos um estádio com 15 mil, não é igual, mas não é esse o motivo, mas precisamos da energia, eu já vos disse várias vezes, não foi por acaso que ganhamos o estadual, mesmo perdendo fora, jogar no nosso estádio é completamente diferente, a energia é diferente, o respeito do adversário é diferente, sentem o poder e o barulho de um estádio como é o Allianz Parque, mas nós também já sabíamos, são circunstâncias que não dá para alterar, mas como te disse, acho que, volto a resumir, acho que o adversário aproveitou muito bem os nossos erros, sobretudo na primeira parte, é claro, e na segunda, mesmo as que nós tivemos, não fomos efetivos e acho que merecíamos mais do que levámos daqui, que é 0 pontos. Talvez sim, talvez merecíamos mais, mas a gente tinha que fazer por merecer, né? E tinha que meter as bolas para dentro, essas chances claras que ele mencionou. A do Veiga no primeiro tempo foi um pecado, porque a jogada foi muito legal, ia ser um golaço, né? Teve outras chances, mas o que adianta? Se não mete para dentro, o Inter teve a chance e meteu para dentro, então mereceu o Internacional. A crítica a Barueri é chovendo molhado. Acho que ninguém mais discorda que ir para Barueri é um desastre. O que fazer para isso, né? Então o Palmeiras tem que fazer um trabalho preventivo para isso. Então eu já venho batendo nessa tecla há algumas semanas. Aliás, há alguns anos. O Palmeiras precisa ter uma frente de relacionamento com as entidades. Se já tem, ela precisa ser mais bem feita. Não só para puxar um jogo de 9h30 para as 8 horas, que foi legal, mas não adiantou muito porque só tinha 13 mil pessoas, não era 15, viu, Abel? 13 mil pessoas ontem na Arena Barueri, uma vergonha. Então, isso porque o jogo foi às 8, estava marcado para as 9h30, a diretoria conseguiu puxar para as 8, legal, mas não adiantou muito, porque Barueri é ruim de qualquer jeito. Então, o Palmeiras precisa jogar no Allianz Parque. E aí o Abel enumerou ali um monte de razões. E precisa mesmo. E se não é pela parte esportiva, então que a diretoria se sensibilize pela parte financeira. O prejuízo financeiro é inquestionável. Não é nada subjetivo, é objetivo. Tá? 500 mil reais de renda ontem. Qualquer jogo no Allianz Parque dá 2,5 milhões. Tá? Então, por jogo é 2 milhões. O Palmeiras precisa fazer um trabalho preventivo. O Palmeiras tem uma agenda de shows. Então, tem que ter um contato
constante, principalmente na época de elaboração de tabela, para falar assim, ó, essa data, por favor, não marque jogo nosso aqui. Ainda mais depois dessa regra bem suspeita que foi inventada por pressão do Flamengo, de que jogo em estádio com gramado sintético tem que ter um dia a mais para o visitante fazer reconhecimento. Que palhaçada é essa? Né? E às vezes o Allianz Parque teria condição de jogo numa quarta-feira, mas como precisa estar liberado na terça, não tem. E aí tem que ir para Barueri. Então essa foi uma manobra do Flamengo que o Palmeiras caiu bonitinho. A CBF topou e o Palmeiras ficou quieto. Não podia ter aceitado isso. Ah, campo sintético tem que reconhecer. Reconhecer esses gramados horrorosos que jorra água de baixo para cima, que incha, que explode. Esses que são os gramados que tem que reconhecer. Esses não precisa, né? O gramado do Maracanã é uma beleza, não precisa de reconhecimento. O do Allianz Parque precisa. Tá muito certo. Então, assim, o Palmeiras não tem bastidor. E enquanto o Palmeiras continuar fraco de bastidor, vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Boa noite, Abel, tudo bem? Pensando na derrota, hoje foi um confronto direto. Você tem 3 pedreiras na frente, né? Flamengo, vai ao Equador, volta para o São Paulo. Claro que é difícil falar logo depois do calor da partida, mas como que você já vai pensar nessa preparação de dosagem de energia, carga emocional, porque pode acontecer de você ter mais 2 derrotas e aí já ficar para trás do Campeonato Brasileiro, não dá para desguardar um do outro. Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Não percebi se vamos ter mais quantas derrotas? Não, pode acontecer, pode acontecer. Não sei. Mas em cima disso, como balizar todas essas dificuldades? Pode acontecer. No futebol há 3 resultados, a vitória, a derrota e o empate. E nós temos que saber lidar com eles, da mesma maneira que hoje, 24 horas, e temos que seguir. E a pedreira é para nós e é para eles. Nós ainda hoje mostramos aqui, como te digo, se me perguntas se eu acho o resultado justo, na minha opinião, não. Mas isso pouco importa, porque acho que de facto na primeira parte o nosso adversário criou mais e aproveitou bem e foi mais efetivo. E nós na segunda parte, que fomos, independentemente das paragens de jogo, do tempo útil de jogo, que isso é uma questão que vocês depois podem ver, não é? Se pegarem num cronómetro e começar a ver qual é o tempo útil de jogo, depois nós começamos a ver, mas mesmo assim, como te disse, criamos para fazer o mesmo número de golos que o nosso adversário fez na primeira parte. Não conseguimos, passámos à frente e bem um jogo de cada vez, e vocês sabem muito bem que esta é uma competição de consistência, de regularidade. Não estamos acostumados a perder, não gostamos de perder, mas perder faz parte também. Abel, boa noite. O Abel tá poucas ideias hoje, né? Ontem. Tá poucas ideias, tá dando umas respostinhas atravessadas. Você vê que ele nem olha muito pro repórter, ele já responde, já olha pro outro lado. Não tá afim, tá irritado. É bom isso. É bom e eu espero que ele esteja irritado também com ele mesmo. Que ontem ele cometeu muitos erros. E até agora não foi explicado por que colocou o Marcos Rocha no lugar do Mike. Por que tirou o Flaco Lopes? Por que tirou o único jogador que teria condições de disputar bolas altas com a dupla de zaga do Internacional, que fez um partidaço ontem, o Vitão e o Mercado. Algumas escolhas realmente bem questionáveis que o Abel fez ontem, até agora ninguém tocou nesse assunto. Na segunda-feira, o tema que tomou conta do Palmeiras foi o anúncio do Felipe Anderson. Queria aproveitar o momento aqui para te perguntar sobre o jogador, se você recomendou, o que você acha das características dele, vai chegar em julho, né? Não chega para agora, e o quão importante pode ser esse jogador para a sequência da temporada. Obrigado. Olha, sobre esse assunto vou falar hoje e não volto a falar mais. Vocês sabem que a meio do ano vamos... Poucas ideias. Uma das nossas referências vai sair e nós temos que ter reposições à altura. Sobre esse jogador, quando ele estiver connosco, eu vou falar sobre ele, está bem? Olha lá, nenhuma ideia.
em São Paulo, no Chiqueiro, que você gosta de falar, tem um confronto com o Flamengo, que é tido, inclusive antes da sua chegada, como o grande confronto do futebol brasileiro. Muitas pessoas têm comparado como uma espécie de Real Madrid e Barcelona dos últimos anos do futebol brasileiro. O que o Flamengo tem, que também sempre entra em competições para brigar pelo título, como o Palmeiras, o que tem de semelhanças nessas duas equipes e projetar esse grande confronto de Palmeiras e Flamengo? O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos, só isso. O método de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos. Não fui eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu. Portanto, é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Como te disse, acho que o investimento que fez o Internacional, independentemente disso, não é isso que se reflete dentro de campo. E como te disse, não acho de todo, por aquilo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais. Penso que os nossos jogadores tentaram, fizemos de tudo, lutaram, criamos oportunidades mesmo contra 10 jogadores dentro da área, chutamos. Infelizmente não conseguimos encaixar nenhum golo, nem de bicicleta, nem remate fora da área, nem na cara do goleiro. Hoje foi dia em que de facto não fomos efetivos. E sábado, e quando é que é o jogo? Domingo, sim, domingo, em casa. Vamos ter o apoio, o estádio cheio, o apoio da nossa torcida. Somos nós contra eles e o objetivo é sempre o mesmo, seja onde for, seja contra quem for, jogue sem quem jogar para ganhar. Enrolou. Fez aqueles elogios superficiais ao adversário só para não transparecer que está menosprezando, esse tipo de coisa, para não dar brecha, né? O Abel já sabe certinho como lidar com essas situações. O repórter fez uma pergunta provocativa, mas acho que foi uma provocação no bom sentido. O Abel não está muito afim de falar, então ele deu uma respostinha curta de poucas ideias. O repórter foi bem insistindo, né? Meio que cutucou o Abel e ele arrancou algumas palavras do Abel, mas nada muito profundo, né? Nada que mereça nenhum tipo de comentário. O Abel foi burocrático nessa resposta. Abel, boa noite. Você tem falado nesse início de temporada um pouquinho da gestão de energia em alguns jogos e até aproveitando o elenco que você tem hoje à disposição no Palmeiras. Eu queria te ouvir em relação ao Rafael Veiga, que vem de uma sequência dura já também de início de temporada, né? Difícil você tirar o jogador, principalmente quando você já entra numa reta decisiva de Campeonato Paulista, início de Campeonato Brasileiro com jogos e confrontos diretos. Ele foi preservado só na estreia da Libertadores, justamente entre os dois jogos da final do Paulistão contra o Santos. Qual é a condição física do Veiga hoje? Qual é a leitura que você faz até para ter tirado o Veiga do jogo já praticamente ali nos últimos minutos, dando a chance ao Rômulo também? Obrigado. Olha a expressão corporal do Abel. Olha como ele está de saco cheio, cara. Ele não quer falar, ele quer acabar logo. E estão tocando num assunto que ele não quer falar. Ele não quer expor o Veiga. Então, vamos ver o que ele vai falar, mas você vê que ele está pistola. Tirei porque ele pediu para sair, e a primeira pergunta, não é de hoje que eu faço isso. Sim, é verdade, temos um núcleo de saúde e performance absolutamente extraordinário que nos ajuda, mas tem uma comissão técnica que gere, e é por isso que nós não temos tantas lesões como têm outros. Mas os jogadores que nós insistimos mais, e falaste num deles agora, que é o Veiga, não há milagres. Não há milagres. Gostávamos muito, se calhar, de não ter ido ao final do Paulistão, ter ficado fora, e nós tínhamos tempo para recuperar os jogadores. É uma posição de facto que nós, neste momento, ainda não temos um substituto à altura do Veiga, que nos possa dar a mesma continuidade, mas vamos ver o que é que ele tem, procurar, porque é um jogador que nós sabemos que qualquer momento também nos pode ajudar. Mas como disseste bem, eu disse-vos há 2 dias ou 3 atrás, quando fizemos a viagem de 2 horas, num gramado duro, difícil, que isto ia-se pagar, e depois também não me canso de dizer, já vos disse isto,
2 dias de recuperação ou 3 faz uma diferença absurda e nós só tivemos 2 para o fazer, mas continuo-te a dizer, parabéns ao nosso adversário, que na minha opinião hoje foi mais efetivo do que o Palmeiras. Acho que foi o segredo do jogo, se tivesse que eu resumir, não foi pelas oportunidades que eles criaram mais do que nós. Sim, tiveram um penalti, sim, tiveram de um lançamento que fizeram um golo, mas nós tivemos também as nossas chances, como te disse, 2 na cara do goleiro, na cara, uma do Hendrick, outra do Veiga, e outras 16 finalizações, e que nós de facto, sobretudo na segunda parte, na primeira eu acho que o Inter foi melhor, na segunda acho que fomos melhores, independentemente das quebras de jogo, mas podíamos, a quantidade de remates que fizemos, podíamos ter feito outro resultado que não este. Eu tenho dúvidas, porque essa quantidade de remates que ele está falando, quantos foram realmente perigosos? Né? Porque ele fala 2, um do Hendrick no segundo tempo e um do Veiga no primeiro. Pouco. 2 chances reais em 90 minutos. A chance de você não fazer nenhum gol é bem razoável. E o Inter também teve 2, 3 chances, guardou uma. Aí são aleatoriedades. A gente não pode entregar o jogo ao fator randômico. A gente tem que ser mais decisivo, né? Para isso precisa criar mais. Então não acho que não dá para dizer que fomos melhores, merecíamos, mas não fomos efetivos. Acho que não merecemos, não. Para o Palmeiras ter merecido um resultado melhor, tinha que ter sido muito mais superior do que foi ao Inter. E as escolhas das substituições talvez expliquem em parte por que o Palmeiras não conseguiu ser superior ao Inter. Com relação ao Veiga, ele falou assim, tirei porque ele pediu para sair, tá cansado. Né? Não sei se fisicamente, mentalmente ou as duas coisas, que é o que parece. Mas outras escolhas do Abel ainda não fizeram sentido para mim. Faltam, deixa eu ver, 8 minutos de entrevista. Eu quero ver se ele vai explicar por que ele fez essas mexidas. Abel, muitas vezes criticam a linha de 3 com Marcos Rocha ou 3 zagueiros, né, duplo. O Abel dobrou 2 laterais, né? Mas a impressão que eu tive hoje é que quando você entra com aquela formação, parece que o time tem uma consistência melhor na defesa e consegue jogar melhor, inclusive pelos lados do campo. A tendência pode ser voltar com Marcos Rocha como terceiro homem na linha de 3, ou o Luan. O Luan fez um grande campeonato paulista. O que você pensa para esses 3 confrontos que são importantíssimos nessa reta aí do Palmeiras em abril? A bela pergunta, eu acho que isso é uma pergunta para quem sabe e conhece o futebol profundamente, não por futebol comentado, porque no final do jogo você pode sempre dizer o que quiser, faz parte. Agora, é o equilíbrio que se tem que ter, mas não foi por isso que nós hoje fomos mais ou menos consistentes. Nós na primeira parte não conseguimos encaixar e na segunda fizemos isso. Acho que os nossos jogadores, pelo menos no aspecto defensivo, voltaram a estar ao nível deles. E depois acho que se resume a isto. Isso é um tema tático, podemos estar aqui a falar muito, não teve a ver com isso. Vocês viram porque é que o Internacional na segunda parte meteu mais no zagueiro, ainda a correr para trás? Perguntem ao treinador deles porque é que ele não deixou na mesma 2 na frente, 2 médios, 2 volantes e 4 atrás. Pergunta-lhe porque é que isto é assim, isto não há. Quem conhece de facto o futebol entende como é que ele funciona. Essa é a função do treinador, por isso é que andamos a estudar tanto. E uma coisa é conhecer o futebol, outra coisa é comentar o futebol. E vocês têm todo o direito de comentar o que vocês quiserem, perguntarem o que quiserem, criticar o que quiserem, seja crítica positiva ou negativa, é a vossa função. Mas o sistema, para terminar o sistema dá o que o treinador quiser que ele dê. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo ou altamente defensivo. Só vos lembro que a última vez que o Brasil ganhou alguma coisa, vejam como é que o Brasil jogava. A questão de 3 zagueiros é o que a gente sempre fala. Não adianta ficar botando tarja na testa de jogador. Quantas vezes vocês já ouviram a gente falar isso aqui, né? Então, não quero ser repetitivo. A questão não é 3 zagueiros. A questão é que ontem, especificamente,
Quando você tira o Mike e coloca o Marcos Rocha, você continua mantendo uma defesa com 3 elementos, quando o Inter já tinha tirado um atacante e colocado um zagueiro a mais. Então não precisava. O Inter estava atraindo o Palmeiras para sair em contra-ataque. Tinha que correr um risco. Então não tinha que botar Marcos Rocha nenhum. Não tinha que tirar Flaco Lopes nenhum. Deixa o Flaco Lopes ali na área. Não põe Marcos Rocha coisa nenhuma. Né? É claro que a substituição não foi essa. Né? Foi uma mas na composição da substituição, ele tirou o Flaco Lopes para pôr o Estevão, né? Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Tira o Mike e põe o Estevão. Pronto. Não precisa pôr o Marcos Rocha, não precisa tirar o Flaco Lopes. Né? Ainda tinha uma substituição a mais para fazer, se precisasse. Então, essa escolha eu achei que não foi feliz, principalmente pelo fato do Inter ter tirado um atacante para colocar outro defensor, né? No caso, o Robert Renan no lugar do Wesley. Né? Essa foi a mexida do Kudê. Por que não aproveitou essa mexida para ocupar mais o espaço? Não, eu não consigo entender. Abel, Valentim Furlan da Gol.com, primeiro lamento pelo resultado. Queria falar do Endrick. Lamentas? Por você. Ok. Mas ninguém morreu, fica tranquilo. Queria falar do Endrick. Tem umas tiradas nessas coletivas que valem a pena, né? Primeiro, o nosso colega ali, lamento pelo resultado. O quê? Você lamenta, né? Eu lamento por você, né? Calma que ninguém morreu. O Barcelona tem sido muito discutido na Espanha sobre os minutos dados às jovens revelações. Então, Gavi, Pedri e Yamal recentemente foram todos convocados muito cedo para a seleção espanhola e todos sofreram muito com lesões nos últimos meses e anos também. Queria saber do Endrick, como que isso é feito? Hoje foi sua segunda vez na temporada que ele jogou 90 minutos. Isso já é um trabalho pensando em gestão de minutos feito pelo Palmeiras? Obrigado. Não, a gestão que temos que começar a pensar é quem é que vai substituir o Endrick quando ele sair. Isso é a gestão que nós temos que pensar. Quem é o jogador? Vai ser difícil, não é? Isto não há milagres. Para substituir o Endrick é preciso pagar 40 ou 50 milhões, que foi quanto ele custou. Portanto, eu sei que o Palmeiras tem um plantel espetacular, mas no último jogo jogou com 7 jogadores da formação. 7 jogadores da formação foram utilizados. Vejam que equipas lutam para ser campeãs, usam tantos jogadores da formação como nós usamos. E não está em causa a qualidade dos moleques, que eles são bons. Está em causa a experiência e a maturidade competitiva que também é preciso acrescentar à nossa equipa. Em relação ao Endrick, eu não penso... ele está disponível, ele mostrou vontade de continuar connosco, focado, dar o seu melhor. Espero que ele não se perca muito com o extra futebol. É um conselho que eu lhe dou, que se foque. Se quiser chegar a outros patamares, tem que estar focado naquilo que é essencial, o que eu trouxe até aqui, e aquilo que é toda o seu redor, porque também é um jovem que ainda está a crescer, vai fazer agora 18 anos, é normal, e que nos tem ajudado muito, como ainda hoje ajudou. 2 ou 3 oportunidades também surgiram dos pés dele. Vamos usá-lo enquanto nós podemos usar, e sempre que ele nos garantir rendimento. E quando nos garantir rendimento, temos que substituir e pensar quem será realmente o substituto dele, pensar se o vamos usar sempre, começar já a dar minutos a outro que possa vir ou que possa estar por baixo, e já pensar na substituição dele para depois a equipa não sentir tanto quando ele for embora, e pensarmos também se calhar mais nisso, quem será o substituto dele para quando ele for. Bom, primeiro que eu não concordo com essa visão de substituto do Endrick, porque ele é insubstituível, porque ele é tão talentoso, ele é tão fora da curva, que qualquer jogador que chegue com esse peso de ser o substituto do Endrick está morto, já chega morto no Palmeiras, por melhor que seja. Então, acho que a gente tem que evitar esse tipo de abordagem.
Ontem o Endrick estava muito acima da média, até para ele. Ele estava endiabrado. Só que, infelizmente, ele estava jogando sozinho. Todo o resto do time do Palmeiras estava muito abaixo. E ele passava por 3 e ficava no quarto marcador. Ele passava por 2, ficava no terceiro. Por mais que ele estivesse numa noite muito inspirada, ele não conseguia dar sequência às jogadas porque ele não tinha com quem jogar. É verdade que ele perdeu um gol, ok. Mas se ele tivesse ali pelo menos um ou dois com quem dar sequência nas jogadas, o Palmeiras provavelmente teria tido melhor sorte do que teve ontem. Uma pena, mas como a gente vê esse moleque crescendo tão rápido, né, em termos de futebol, a maturidade do jogo dele para um moleque de 17 anos é assombrosa. E o Palmeiras, ainda por estar inserido num contexto econômico mais frágil, né, não consegue competir com o Real Madrid em termos econômicos. Perdeu o jogador para o Real Madrid. Seria muito bom a gente ter o Endrick por mais de uma temporada, né, nesse estágio que ele está. A evolução técnica dele está sendo absurda nesse pouco tempo que ele tem de profissional. E eu fico projetando, né? Como ele vai estar daqui a um ano e já vai estar no Real Madrid, né? Não vai estar mais jogando pelo Palmeiras. Então é um privilégio muito grande a gente estar podendo ver de pertinho o Endrick fazer essas coisas em campo. A gente tem que desfrutar, mesmo num jogo de derrota como ontem, porque foi de encher os olhos. As jogadas que ele fez foram realmente espetaculares. E a gente vai poder falar, eu vi o Endrick fazer isso na minha frente ali de pertinho. Em cima dessa sua resposta, porque o menino vai embora, né? Um jogador super importante, Abel. E você é um estrategista, eu imagino que você devora estratégias, estuda, projeta futuro e tal. Mas perco como os melhores também. Mas também perco. Sim, sim. Perdi o fio da meada, mas eu vou reencontrar o caminho. Você gostaria de ter o Gabigol no seu elenco? Se eu gostaria. Bom, pergunta é pergunta, né? Tá feita a pergunta. Bela pergunta. Não, ele não é nosso, ele é do Flamengo. Eu entendo a tua pergunta, é uma pergunta interessante, mas eu só falo dos nossos jogadores. Claro. E valorizar os nossos jogadores. Hoje foi uma derrota difícil, dura, não estamos acostumados. Quero recuperar os nossos jogadores e temos a oportunidade de defrontar a equipa do Gabigol já no próximo domingo e podermos dar e mostrar uma reação a este resultado, e isso é que é o importante, porque eu entendo a tua pergunta, mas como te disse, vocês... A pergunta é, tem jogo com o Flamengo domingo, você queria ter o Gabigol? Vamos botar fogo nesse negócio? Entendem. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são 3 ou 4 vezes mais Até nós. tem. Agora, eu acho que o Palmeiras... Até tem como competir, sim. Desculpa cortar, Abel. Eu acho que o Palmeiras perde algumas receitas por falta de competência e está tendo umas despesas que não era para ter, principalmente despesa financeira, né? Que também não era para ter. Talvez o abismo não fosse tão grande entre Palmeiras e Flamengo se nossa diretoria, nessa parte, fizesse o trabalho direitinho, coisa que não está fazendo. Faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar a ser competitivos, mas claro, dói-me a mim perder muito, dói aos nossos jogadores, dói aos nossos torcedores, mas temos que nos levantar já a partir da manhã, 24 horas, e nos prepararmos para o próximo jogo e a ver se no domingo temos um árbitro à altura das duas equipas, porque eu penso que quando se joga um Internacional Palmeiras, um Palmeiras Flamengo,
Nos melhores jogos tem que estar os melhores árbitros. Essa é a minha opinião, mas não sou eu que mando, não decido, não tem nada a ver, o árbitro fez o trabalho dele, foi tudo penalti bem marcado, não teve nada a ver com isso, só que eu acho que temos que ser todos, pensar um bocadinho à frente, não é? E eu acho estranho como é que num jogo, num Palmeiras, um Internacional, por exemplo, gostava de saber qual era o árbitro do Flamengo com o São Paulo, que foi hoje. Sabem-me dizer quem foi? Mas nos melhores jogos tem que estar os melhores. É assim que funciona. Nos melhores jogos funciona, deve funcionar no Brasil e em todo lado. Nos melhores jogos, os melhores jogadores. Termino dando os parabéns ao nosso adversário, que hoje ganhou. Parabéns ao Internacional. E dar também uma palavra de orgulho e de apreço aos meus jogadores que na segunda parte fizeram tudo o que podiam, mas infelizmente hoje não conseguimos ser efetivos e não conseguimos fazer golos. Está bem? Poucas ideias, Abel. Né? Meio de saco cheio. E por que colocou o Marcos Rocha e tirou o Flaco Lopes? Essa realmente não deu para entender. Mas é o que ele fala, né? Quem estuda futebol sou eu que sou treinador. Vocês são jornalistas, vocês fazem as perguntas. Tá aí. A pergunta segue no ar aí, né? Uma mexida realmente que a mim não fez nenhum sentido. Mas vamos lá. Um par de mexidas, né? Poderia ter sido resumido em uma e teria muito mais efeito. Vamos terminando então mais esse react. Um react em que a gente tem que digerir mais uma derrota para o Internacional. O time chato. O Internacional, ele não machuca ninguém, cara. Só o Palmeiras. O Internacional é freguês de um monte de time. Como é que pode o Palmeiras ter desvantagem histórica para o Internacional? A gente chegou perto, né? Cortamos para 5, agora ela sobe para 6 de novo, a diferença histórica. Isso me incomoda. O Palmeiras tem que ter mais vitórias que qualquer outro. Tem com todo mundo, só não tem com o São Paulo e com o Internacional. O São Paulo é clássico e está muito pau a pau. Né, detalhes. E o Internacional, cara, como é que pode? Mas são coisas do futebol, futebol é assim mesmo. E vamos para a próxima, e a próxima é contra o Flamengo. No Allianz Parque, onde a gente tem que dar o máximo, tirar ponto desses caras, os caras estão 100% no Campeonato Brasileiro. Se a gente vencer, a gente empata em pontos com o Flamengo, empata em vitórias com o Flamengo, vai ficar por saldo de gols. E é o que a gente tem que fazer. Partida na nossa casa a gente tem que mandar, principalmente depois de ter desperdiçado os pontos ontem. Uma pena que ele não conseguiu fazer a melhor gestão de energia. Ontem ele investiu na energia dos jogadores e talvez isso pague, isso seja um preço a pagar no domingo. Tudo bem, temos 3 dias de descanso, de quarta para domingo, assim como o Flamengo também terá. Então talvez os jogadores cheguem mais inteiros, a questão do Allianz Parque vai pesar a nosso favor e é isso que a gente espera. Por isso que a gente já faz o convite para vocês acompanharem a transmissão ao vivo de Palmeiras e Flamengo no domingo às 4 da tarde, aqui no nosso canal. Claro, você sincroniza a imagem da sua televisão com a nossa transmissão. Muito obrigado a todos pela companhia, pelo apoio de sempre. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.